Estudo do Evangelho de Jesus, livro do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 16, versículo 23. Alguém diga glória a Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 16, versículo 23, para a glória de Deus, o nosso Pai, que diz assim: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Alguém diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar, tomem seus assentos. Glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que o texto sagrado, este texto do Evangelho de João, capítulo 16, neste versículo 23, está nos falando de algo que é muito importante. Nós estamos em uma sequência onde podemos até dizer é uma série de mensagens, e esta série de mensagens nós estamos falando sobre a importância da oração. E hoje eu apresento a segunda mensagem dentro desse tema, porque sabemos que muitas pessoas, elas procuram e gostariam de saber o que precisam fazer para ter suas orações respondidas. E eu acredito que nesta manhã tem pessoas que estão conosco nesse culto, que têm um desejo, têm uma vontade. Meu Deus, fala comigo, me mostra por que tem determinadas pessoas que elas oram e obtêm a resposta da sua oração. E sabendo disto, que são muitas as pessoas que têm o desejo de saber como obter a resposta de suas orações, que Deus colocou em meu coração para trazer um tema para este culto de hoje. E o tema é 5 passos invioláveis para a resposta da nossa oração. Eu disse, eu vou falar nesta manhã, falarei nesta manhã repetindo de novo, falarei nesta manhã sobre 5 passos invioláveis para obter a resposta da oração. Eu sei que todas as pessoas que oram, elas querem uma resposta da sua oração. Ninguém vem à presença de Deus, ou nenhuma pessoa se põe na presença de Deus para orar, se essa pessoa não estiver na certeza, na fé, na convicção de que Deus poderá responder a sua oração. De fato, todas as pessoas que oram, elas querem a resposta da sua oração. E no texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: naquele dia não me perguntareis nada. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Então nós vemos aqui que se nós orarmos em nome de Jesus, nós vemos também aqui que se orarmos com a nossa fé firme
em nome do Senhor Jesus, Ele responderá a nossa oração. Quando nós lemos este texto sagrado, nós observamos que o Senhor Jesus está disposto. O Senhor Jesus está pronto e o Senhor Jesus, de fato, quer responder a nossa oração. E como servo de Deus e ministro da sua palavra, que me encontro sobre e diante desta tribuna nesta manhã, eu tenho certeza em meu coração que o Senhor Jesus já está com as suas mãos estendidas para responder a nossa oração. Observem, eu disse que traria 5 passos invioláveis. Por que esses 5 passos são invioláveis? Porque são passos que não podem ser violados. Ou seja, precisamos seguir estes passos, podemos dizer sistematicamente, ou seja, precisamos seguir estes passos sem saltar, sem pular, sem ultrapassar, sem desprezar nenhum deles. O primeiro passo será: devemos permanecer em Cristo e em suas palavras. João, capítulo 15, versículo 7, o Senhor Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, nós podemos observar que o primeiro passo que nós não podemos, não devemos e nem iremos violar é que precisamos, para ter a resposta, para obter a resposta de nossas orações, nós precisamos e devemos permanecer em Cristo e em suas palavras. Observem. Então entendemos aqui que a primeira condição é permanecer em Cristo e em suas palavras. Eu quero a resposta das minhas orações. Quem quer a resposta das suas orações? Eu quero a resposta das minhas orações. E se eu quero, eu preciso, eu necessito da resposta das minhas orações, a primeira condição é permanecer em Cristo e em suas palavras. Observe, permanecer em Cristo ou permanecer significa viver, continuar ou habitar. Assim, permanecer em Cristo significa viver nele. Muitas vezes tem pessoas que elas falam de Cristo, elas amam a Cristo, eu quero seguir a Cristo, falando o nome de Cristo o tempo todo, mas essas pessoas até estão constantemente falando de Cristo, mas elas estão ao mesmo tempo, ao mesmo passo que falam de Cristo, que dizem que amam a Cristo, elas estão permanecendo também nas palavras de Cristo. Então, o que importa aqui, o que importa é permanecer em Cristo e as palavras dele permanecerem em nós. Quando as palavras de Jesus permanecem em nós nos preocupamos em fazer aquilo que ele está nos ensinando. Uma vez que pessoas falam de Cristo, dizem que amam a Cristo, tentam seguir a Cristo, mas as suas palavras não estão nelas, todo o seu esforço é em vão. Mas quando uma pessoa diz, eu amo a Cristo, fala de Cristo, e suas palavras estão, as palavras de Cristo estão nesta pessoa, ela procura se esforçar para obedecer a Cristo. Então, o que importa aqui não é apenas permanecer em Cristo, porque ele dá duas condições aqui, está uma condicional, e Cristo está em nós, está condicionado a duas coisas principais. Primeiro, permanecer em Cristo, depois as palavras deles permanecerem em nós. Eu preciso permanecer em Cristo, eu preciso habitar em Cristo, eu preciso viver em Cristo, mas as palavras dele precisam também estar em mim. Segundo passo inviolável que eu não posso deixar de seguir. Segundo passo
para que a minha oração seja respondida, devemos pedir em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção, porque esse assunto é muito importante. E eu sei, é claro, obviamente, vocês saíram da vossa casa, vocês deixaram de dormir até mais tarde, em um domingo pela manhã, para vir à igreja, não apenas para cantar, não apenas para fazer uma oração, mas vocês vieram para aprender, porque se nós não aprendermos, nós iremos ficar dando passos errados o tempo todo. Enquanto outras pessoas que são perceptoras, pessoas que têm uma percepção boa, pessoas que são inteligentes, irão aprender o princípio, e quando eles aprendem o princípio, eles alcançam a vitória e conquistam com mais facilidade. Portanto, eu me sinto na responsabilidade, não de apenas chegar aqui e ficar dando pulinho, blá blá blá, blá blá blá, mas eu preciso trazer alguma coisa que gere crescimento espiritual na sua vida. Então, percebam que o segundo passo para termos a nossa oração respondida é justamente pedir em nome de quem? Em nome de Jesus. Qualquer oração que for feita, ministrada, pode ser com o fogo mais alto que você imaginar. Se ela não for feita, se ela não for ministrada, se o pedido não for feito, em nome de Jesus Cristo, esta oração automaticamente será anulada. Ela não chegará à presença de Deus, porque a única oração que chega ao trono de Deus é aquela oração que você diz assim: meu Deus, eu te peço o meu milagre, eu te peço a minha cura, eu te peço a porta aberta, em nome de Jesus Cristo. Ore, clame, chore, jejue, faça o que você quiser. Ore 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Chame o nome de Deus quantas vezes você quiser, mas não se esqueça de, quando você estiver fazendo a sua oração, dizer: Deus, eu estou fazendo tudo isto em nome de Jesus Cristo. Por quê? O nome de Jesus foi o único nome dado entre Deus e os homens, pelo qual qualquer ser humano, qualquer criatura poderá ser salvo. Se você não honrar o nome de Jesus, Deus não honrará você. Deus só honrará você se você honrar o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo deve sair em primeiro lugar em tudo que a igreja faz. A igreja deve ser cristocêntrica. A igreja deve lembrar de Cristo em tudo que faz. Louvou, louva em nome de Jesus. Adorou, adora em nome de Jesus. Orou, ora em nome de Jesus. Cantou, canta em nome de Jesus. Clamou, clama em nome de Jesus. Pregou, prega em nome de Jesus. E a resposta virá. Eu falei, o primeiro passo, permanecer em Cristo e suas palavras permanecer em nós. Segundo passo, devemos pedir em nome do Senhor Jesus. Terceiro passo, inviolável. Inviolável porque não adianta pular essas etapas. Se você pular etapas, se você for direto a Deus sem usar o nome de Jesus, sua oração é cancelada. Observe só, terceiro passo, devemos perseverar na oração. Não adianta você fazer uma oração hoje, amanhã você esquece do que você orou, hoje já faz outra oração. Não adianta você começa orando por um propósito, depois cansa de orar naquele propósito, muda o plano, já começa a orar por outra coisa. Não adianta. Se você não perseverar na sua oração, a sua oração não terá resultado. Deus está procurando pessoas que perseverem na oração. Por isso que o Senhor Jesus falou, e o apóstolo Mateus teve cuidado de escrever no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele diz: pede. Ele está ensinando para nós. Olha isso, pede e dá-se-vos-á. Buscai
e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Olha só. Aí no versículo 8 ele vai dizer, porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E todo aquele, aleluia! E todo aquele que bate, a todo aquele que bate se abre. Então, quando você chega em uma casa, você bate na porta. Não é na primeira batida que alguém já vem logo abrir a porta para você. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão desocupadas. As pessoas estão em atividade dentro da sua casa. Muitas vezes as pessoas batem, na segunda batida já quer derrubar a porta, porque não tem paciência. Você tem que dar a primeira batida, espera, não apareceu, dá a segunda batida, espera, não apareceu, dá a terceira batida, espera. E quando você bater, Deus está dizendo, continua batendo, não abre a porta, continua buscando, eu vou fazer você achar, aleluia. Então observem, devemos perseverar em nossas orações. Então, primeiro, permanecer em Cristo, e Cristo permanecer em nós, as palavras de Cristo permanecer em nós. Depois nós precisamos pedir em nome de Jesus. Em seguida, nós precisamos perseverar na oração. A maioria das pessoas perdem a oportunidade porque elas não perseveram na oração. Nós podemos ver que as pessoas começam o propósito, mas elas não conseguem seguir, não dá seguimento, não dá sequência. Então, quando nós vemos aqui este terceiro passo, que é perseverar na oração, nós estamos falando de princípio da oração continuada. Aquela oração que você orou hoje, aquela oração que você orou novamente amanhã, aquela oração que você insiste no seu propósito. Quando você insiste, é sinal de que você acredita. Quando você insiste, é sinal de que você confia. Quando você insiste, é sinal de que você está convicto daquilo que você está fazendo. Eu estou fazendo porque eu estou crendo, eu estou orando porque eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que a minha resposta virá. Eu vou continuar orando, não importa quanto tempo vai levar, importa que eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou continuar clamando, a minha vitória virá. Diga glória a Deus. Quarto princípio, quarto passo para termos a nossa oração respondida. Prestem atenção que este assunto é muito importante. Quarto passo para termos a nossa oração respondida. Devemos orar conforme a vontade de Deus. Eu preciso ter certeza. A minha oração está de acordo com a vontade de Deus? A minha oração é uma oração progressiva? A minha oração é uma oração benéfica? A minha oração trará resultados sem causar prejuízos? A minha oração trará bênçãos para mim sem levar sofrimentos para outras pessoas? Será que a minha oração é uma oração onde eu serei beneficiado e alguém estará sendo fracassado? Será que a minha oração traz alegria ao meu coração, mas vai levar desgosto, tristeza e angústia para o coração de outra pessoa? Será que a minha oração é uma oração que vai glorificar o nome de Jesus Cristo? Se a minha oração está de acordo com a vontade, está conforme a vontade de Deus, esta minha oração me trará benefícios sem gerar prejuízos para outros. Então, se o meu pedido, se a minha oração que eu estou fazendo é uma oração desse tipo, ela estará conforme a vontade de Deus. E por estar conforme a vontade de Deus, eu tenho aqui um exemplo da Bíblia, um exemplo bíblico. 1 João capítulo 5, versículo 14, a Bíblia irá dizer: e esta é a confiança que temos nele. Olha, observem. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ok, pode levar a sua.
Por quê? Porque muitas vezes nossas orações ficam sem resposta. Porque muitas vezes nossas orações não têm a resposta de Deus, porque, quem sabe, esta oração não está conforme a vontade dele. Então, até para orarmos, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine, que nos oriente a orar de acordo com a sua vontade. Porque se nós orarmos segundo a vontade dele, diz o apóstolo, ele nos ouve. O apóstolo não está condicionando a, podemos dizer assim, a um tempo futuro. Ele está falando em um tempo presente. Ele está dizendo, ele nos ouve, ele nos ouve. E nesta manhã eu posso dizer para alguém aqui, nesse lugar, alguém que veio porque precisa de uma palavra, alguém que veio porque acredita que Deus tem esta palavra, alguém que veio porque tem uma série de dúvidas aí que estão perambulando na sua mente, passando para um lado, para o outro, e você está assim, não sei se ora, não sei se não ora, começa a orar, depois fica em dúvida, achando que a sua oração está demorando de ser respondida. Eu quero dizer para você, se você orar conforme, de acordo com a vontade de Deus, Deus já está ouvindo a sua oração. Aleluia! Finalizando o quinto passo inviolável para obter a resposta das orações, devemos orar com fé. Hebreus 11:6. O texto sagrado vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que nós fazemos, se não fazemos por fé ou com fé, não iremos agradar a Deus, não conseguiremos agradar. Então nós precisamos seguir esses passos, mas entendendo plenamente que nenhum deles podem ser violados. Porque, observe, primeiro nós temos que permanecer em Cristo, depois nós temos que orar e devemos orar em nome de Cristo. Depois, terceiro, nós devemos perseverar nesta oração que estamos fazendo a Cristo. Depois devemos orar conforme a vontade de Deus. Então, esta oração que está em Cristo, de acordo com a palavra de Cristo. Esta oração que está sendo feita em nome de Cristo. Esta oração que nós estamos fazendo com perseverança, perseverando em Cristo, também deve ser conforme a vontade de Deus. Quinto, depois de passarmos por todo esse sistema da oração, precisamos parar aqui, fazer a observação. A minha oração está sendo feita com fé? Nós temos um exemplo muito grande no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20 e 21. A Bíblia Sagrada vai nos falar quando o Senhor Jesus estava no Monte da Transfiguração orando. Ele orou, desceu do monte, subiu ao monte apenas ele, Pedro, Tiago e João. Os 9 ficaram ao pé do monte. E quando ele voltou, os discípulos estavam ali orando, tentando expulsar o demônio da vida de um jovem, intitulado Jovem Lunático. E aquele jovem continuava possesso, o demônio, o espírito não saía. Quando o Senhor Jesus chegou, com apenas algumas palavras, expulsou o demônio e o jovem ficou liberto. Depois, os discípulos chamaram o mestre em particular para lhe perguntar, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, nesse texto sagrado, ele vai responder no versículo 20, dizendo, por causa da vossa incredulidade. Então, nem sempre ter a postura de oração está agradando a Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que elas entram em oração, elas oram, mas o coração delas não tem certeza daquilo que elas estão fazendo. Então, por isso, Jesus disse, vocês não conseguiram expulsar por causa da vossa incredulidade. Aí ele segue adiante dizendo, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Ele disse, nada vos será impossível.
Eu estou falando para alguém aqui nesta manhã e nada vos será impossível. Jesus manda dizer para esta igreja nesta manhã e nada vos será impossível. Se a oração for feita com fé, nada será impossível. Se a oração for feita sem incredulidade, nada será impossível. Se a oração for feita sem dúvida, nada será impossível. Então, como o texto sagrado está dizendo nesta manhã, que se a minha oração não tiver dúvida, se a nossa oração não tiver incredulidade, nada lhe será impossível. Então, como o texto sagrado está fazendo esta afirmativa nesta manhã, eu posso garantir para vocês que o milagre de Deus aconteceu em nossa vida neste lugar. Eu estou falando até este exato momento sistematicamente sobre a oração, a condição, os passos para ter e obter a resposta das orações. Agora observem só que eu quero chamar a atenção de vocês e, portanto, faço uma breve podemos dizer assim, abra um parêntese aqui. Eu quero abrir um parêntese para chamar a vossa atenção em relação a um detalhe. Quando o Senhor Jesus encerra, no versículo 21, ele vai dizer assim, mas ele vai chamar a atenção, ele vai fazer uma observação. Amém, gente? Teve fé, viu? Vocês oraram? Vocês não conseguiram expulsar por causa da vossa incredulidade. Tá bom? Se vocês tiverem fé semelhante a um grão de mostarda, vocês podem transportar os montes. E vocês podem pedir o que vocês quiserem. E nada vos será impossível. Mas ele faz uma observação. Qual é a observação que ele faz? Olha só o que ele diz. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Porque Jesus, prestem atenção, esta não é apenas uma manhã onde nós estamos aqui para falar de jejum, para falar da oração, para orar por uma causa impossível, para pedir a cura de uma doença, nada errado, estamos aqui, claro, fazendo a coisa certa. Contudo, é uma manhã de aprendizado, é uma manhã para crescimento espiritual. Se a igreja não crescer espiritualmente, perdi meu tempo. Se você não crescer na graça e no conhecimento de Jesus, perdi todo o meu tempo aqui. Não adiantou chegar aqui e ser usado na libertação, Deus me usar numa revelação profunda, uma profecia, numa visão, colocar a mão, Deus me usar na imposição de mãos, e você não ter aprendido alguma coisa que possa levar consigo e transmitir para outras pessoas. Perdi meu tempo. Então prestem bem atenção a esta observação de Jesus Cristo. A sua oração deve ser com fé. Você deve fazer tudo por fé. Tudo que você fizer, empregue fé. Mas ele disse, existe uma situação. Esta casta, ele queria dizer, esse tipo de demônio que está oprimindo a vida desse rapaz, não se expulsam se não tiver um kit. Se não tiver o kit. Qual é o kit, pastor? Oração e jejum. Tem gente que deu ter fé, tem gente que fala, eu tenho muita fé, tem fé para lá, tem fé para cá, fala de fé o tempo todo, mas quando você chama ele para orar, ele pula fora. Quando você chama ele para jejuar, ele diz, não é comigo não, esse negócio de jejum não é comigo, esse negócio de ficar lá de joelho de oração também não é comigo, não adianta. Então você vai ter fé, mas você não vai ter poder para expulsar esse tipo, essa casta de demônio. Jesus disse, mas, depois que ele falou da fé, depois que ele falou da incredulidade, depois que ele falou sobre o grão de mostarda, ele faz uma observação dizendo, mas essa casta aqui quer dizer tipo, esse tipo de demônio não se expulsa, meu filho, se não for com o conjunto de oração e de jejum. Se você não tiver conjunto
de oração e de jejum. O diabo vai ficar batendo na porta da tua casa, bagunçando na tua vida, atrapalhando a tua família. Mas se tiver conjunto de oração e jejum, se você se colocar na presença de Deus em jejum, se colocar na presença de Deus com oração, você estando permanecendo em Cristo, as palavras de Cristo permanecendo em você orando a Deus em nome de Jesus, você estando firme nas promessas de Cristo, acreditando e perseverando na oração. Se você também estiver orando de acordo e conforme a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai atender a tua oração feita com fé. O nome de Jesus Cristo será glorificado em tua vida, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Ele se alegra quando vê seus filhos fazendo as coisas para Ele de acordo com a sua palavra. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus. Encerra aqui. Diga glória a Deus, diga. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia.